Olá, maltinha, boa noite. Hoje é quarta-feira e é dia de Crónica da Anitta. Então, espero encontrar-vos todos bem. Hoje eu venho aqui falar sobre Lilith. Eu, na última crónica, falei, portanto, foi uma crónica dedicada ao Dia das Mulheres, e, mas eu referi na crónica, falei sobre Lilith e falei sobre Lilith porquê? Porque se eu estava a falar das mulheres, eu não podia deixar de referir Lilith, que foi a primeira mulher à face da Terra, digamos assim. Se calhar quase muito pouca gente, ou quase nenhuma, vai saber quem é Lilith, ou sabe quem é Lilith. Se calhar hoje em dia já algumas pessoas ouviram falar. Mas então, aquilo que eu vos quero dizer sobre Lilith é que Lilith foi a primeira mulher à face da Terra. A primeira mulher que foi conhecida. Então, é uma figura antiga. Eu, claro, fiz aqui a minha cábula, porque há aqui uns pontos que eu quero frisar, em que realmente as mulheres que saem um bocado fora da caixa são sempre retratadas mal vistas e mal retratadas. Até na história antiga, gente. Portanto, Lilith foi uma figura antiga e falada em várias tradições religiosas e mitológicas e esotéricas. E a interpretação sobre Lilith, há muito pouco, gente, há muito pouco sobre Lilith. E a interpretação sobre Lilith muda ali independentemente de culturas, não é? A começar pela origem Mesopotâmia, é assim que se chama. Lilith vem, o nome Lilith, não é? Vem de palavras relacionadas com espírito do vento ou da noite. Começamos por aqui, não é? Lilith, uma mulher, é associada aqui a um espírito de vento ou um espírito da noite. Isto na Mesopotâmia. Era vista como um espírito feminino da noite, associada a tempestades, doenças e sedução, ok? E era descrita, na maior parte das vezes, como um demónio. Era descrita como um demónio e um demónio com asas. Então, depois, isto era numa origem mais arcaica, mais antiga. Depois temos aqui no judaísmo, judaísmo também fala sobre Lilith. Como eu referi inicialmente, Lilith é falada, há muito pouco sobre Lilith. Toda a gente, ou melhor, é de conhecimento que Lilith existiu, mas poucos ou nenhum quiseram falar sobre ela, e há muito pouco a falar sobre ela, não é? Que se saiba dela. Então, no judaísmo, Lilith é a primeira mulher criada junto com Adão, não é? Isto para os católicos e para a malta religiosa, falam sempre que existiu Adão e Eva, mas antes de Eva existiu Lilith. Lilith foi a mulher criada junto com Adão por Deus, não é? Isto antes de Eva, como eu referia. Só que o que é que acontece, gente? Lilith era uma mulher que não baixava a guarda. E eu vou-vos dizer que eu até tive que fazer esta cábula, tive que procurar, como eu referi, há muito pouco sobre Lilith, e o que se fala é tudo um bocadinho assim por alto, mas eu aposto que vai haver muitas mulheres desse lado que se retratam em Lilith. Isto porquê? Porque, queiram ou não, há sempre uma tendência cultural de inferiorizar a mulher. E Lilith sentiu isto nos passados. E o que é que acontece? A Lilith recusou. A Lilith recusou ser inferiorizada, ou recusou até que Adão mandasse nela e que achasse que, não é, que podia fazer o que quisesse. Então o que é que ela fez? Ela disse, não, eu não vou se meter ao Adão, porque nós fomos criados da mesma coisa. Nós somos iguais. Fomos criados ao mesmo tempo, da mesma matéria, e portanto nós somos iguais. Tu não mandas em mim. E o que é que ela fez? Zarpou do Éden e deixou lá o Adão. Ou seja, virou costas e andamento. Pá, adoro, desculpem, mas eu adoro, porque é assim. O que é que acontece a seguir disto? Passa a ser vista como um demónio. Pá, eu sou muito devota a Deus. Eu acredito que Deus é o criador de tudo que é. Mas acredito que Deus, ao criar o mundo e ao criar o homem e a mulher,
e ele nunca quis que desobedecessem. Também há muitas teorias sobre os anjos, inclusive Cipriano, e há teorias em que o diabo era um anjo de Deus que se recusou a fazer totalmente o que ele dizia. Inclusive, gente, o nome do meu filho é Israel, e Israel, a definição de Israel é o primeiro homem que lutou com Deus, o primeiro homem que viu Deus e conheceu Deus. Porquê? Porque fez uma afrenta a Deus e conseguiu falar com Deus. É muito interessante, por acaso. Então, esta história sobre Lilith, gente, como eu disse, a Lilith abandonou o Éden, foi lá para os quintos, não é? Passou a ser vista como um demónio e a ser indicada que diziam que ela atacava crianças, isto no judaísmo. Ela era vista como um demónio que atacava crianças e seduzia os homens. Isto também há essa teoria um bocado sobre as sereias. É sempre mulheres, não é? Que são assim, que têm essa teoria da conspiração. Portanto, esta história, gente, da Lilith ser criada da mesma matéria do Adão, não aparece na Bíblia. Ok? Não aparece na Bíblia tradicional. O judaísmo fala muito pouco. Há ali uma coisinha muito pequenina sobre Lilith. E então, já que falámos do judaísmo, passamos já para a Bíblia. Lilith é mencionada uma vez, gente, no livro de Isaías 34.14. E no livro de Isaías fala-se muito pouco. E o que é que diz? Independentemente da tradução, não é, que lá aparece como criatura da noite, coruja, demónio noturno. Mas não há uma narrativa completa sobre Lilith na Bíblia, porque também não é do interesse, não é? Como sempre. Então na Bíblia há uma fala, vamos dizer assim, em Isaías, quem tiver aí Bíblias e quiser consultar em Isaías 34.14, há um breve trecho em que nem falam do nome Lilith, gente, nem falam do nome Lilith. Falam de uma criatura da noite, de um demónio noturno, de uma coruja, não é? E portanto, isto é o que fala, é o que aparece na Bíblia sobre Lilith. Depois temos agora a cultura moderna, que somos nós, digamos assim, que é as nossas culturas, foram pesquisas mais correntes, não é? Que tentaram saber sobre isto. Quem é esta mulher? Quem é esta pessoa? Quem é este símbolo? Quem é este demónio? Que se fala muito pouco em todas as, não é? Aquelas culturas, não é? Que vêm. Porque eu creio que não havia interesse, não é? De falarem. Há também, gente, fora na Bíblia, na cultura moderna, houve um novo interesse por Lilith e então um interesse em interpretar, em tentar descobrir quem era. E ganha uma nova forma, não é? Porque agora a nossa consciência é outra, já aceitamos mais o empoderamento feminino e já aceitamos que se digam não às coisas, e então Lilith agora é retratada como um símbolo, por alguns, não é? Um símbolo de independência feminina, é uma figura de rebelia contra a autoridade, não é? Ou seja, e muitas de nós, olha, eu sou uma Lilith com certeza, porque é inaceitável. Eu acho que o homem é o homem e a mulher é a mulher. Eu acho que o homem tem as suas funções e os seus deveres e os seus direitos, e a mulher também. Não sou eu não, quando falo de igualdade entre as mulheres e os homens, não falo sobre força, falo de intelecto e de oportunidade. É isso que eu falo, é isso que eu coisa. Não sou nada feminista de que, não, pelo contrário. Eu gosto de ser empoderada, gente. Eu gosto de poder fazer as coisas, poder ter as minhas coisas, poder ser livre financeiramente, poder escolher aquilo que eu quero e não depender de uma outra pessoa totalmente. Porque é assim, eu nasci sozinha, não é? Eu vim a este mundo sozinha e como eu acredito no espiritismo, na reencarnação, eu sei que toda a gente que atravessa o meu caminho tem um propósito para mim. Aceito totalmente a parceria de um homem, mas como meu parceiro que me venha acrescentar, não alguém que me vai e pronto, antigamente as mulheres não tinham outra alternativa, senão viviam para casar e ter filhos e dependiam financeiramente, emocionalmente,
e tudo mais. Eu sou daquelas pessoas que acredita que a mulher não tem que ser, mas se quiser ser, não tem mal nenhum também. Por exemplo, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser útil, de me sentir útil. Gosto de trabalhar, mesmo que eu fosse muito rica, eu tinha que arranjar uma ocupação. E eu, gente, universo, estou sempre a dizer, podes mandar vir, que eu estou preparadíssima para ser rica, ok? E eu iria ter uma ocupação com certeza, mas eu nunca. Aliás, eu já tive assim a oportunidade de ser dependente e eu nunca gostei. Mas eu gosto de ser útil, mas eu não critico as mulheres que querem viver inteiramente para os maridos, para os filhos e para as casas e que são dependentes financeiras dos maridos. A única parte que me entristece é que às vezes eles aproveitam essa dependência, digamos assim, para serem maus e mandões e não sei o quê. Agora, se for um homem que tem orgulho em trabalhar para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua casa e ser um, um provedor e não fizer contas àquilo que a mulher vai gastar, porque é assim, se tu queres uma mulher inteligente, se queres uma mulher bonita, essa mulher é cara, gente, não é? Essa mulher gasta dinheiro. E, portanto, ou ela ganha para ela, que é o meu caso, não é? Ganho para mim e os meus luxos sou eu que pago. Eu sou uma mulher cara, gente, porque sou eu que financio. Eu sei que sou cara, faço unhas, faço cabelo, trato da pele, trato do corpo, faço ginásio, blá, 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 blá. Uso batons, uso maquiagem, portanto, perfumes. Eu sou uma pessoa cara. Um homem que me quisesse, não é? Que quisesse que eu não fizesse nada da vida, tinha que me pagar, tinha que me dar tudo sem olhar a quê, não é? Ter o prazer de fazer. E, portanto, mas eu sempre gostei de ser útil e continuo. E, portanto, eu sou uma figura de Lilith, com certeza, porque sou rebelde nesse ponto. Porque não sou feminista, mas apoio o empoderamento feminino, apoio que as mulheres se ajudem umas às outras e eu digo isto muitas vezes, gente, nós, mulheres, só não dominamos o mundo porque nos odiamos umas às outras, não é? E temos ciúmes umas das outras e, e isto já foi criado nos nossos antepassados, nós termos algum tipo de competitividade umas com as outras e fomos quase que ensinadas a ter que ser umas melhores que as outras para agradar a quem? Aos homens. Portanto, quem é que inventa estas merdas, gente? Foram homens. No passado nenhuma mulher se lembrou disto, até porque as deusas gregas e etc eram cultuadas na sua maior, não é? E portanto só agora é que se lembram que as mulheres não valem nada em certas alturas. Portanto, mas voltando aqui ao tema da Lilith, agora a Lilith aparece também como uma presença nas literaturas, nos filmes, na- já se fala mais, já se tenta abordar aqui, e mesmo no ocultismo, não é? Na parte mais oculta, não digo terror, que não tem a ver com terror, a Lilith agora já aparece aqui. Caso haja curiosidade desse lado, eu vou aprofundar um bocadinho aqui a história de Lilith e do Adão. É engraçada. O que é que se acredita? A Lilith acreditava ser igual ao Adão, que, como eu disse, eram feitos da mesma matéria. E não quis ser dominada por ele. Não quis ser dominada pelo Adão, recusou-se. E o que é que ela fez? Pegou e foi-se embora do jardim do Éden. Não é? Então, há aqui um trecho de que Deus, gente, eu sou, como disse, sou muito devota a Deus, e Ele é o Criador de tudo que é. Deus não gostou dessa atitude de Lilith, e o que se diz é que, ou o que há, o que é muito pouco, mas que há, é que enviou 3 anjos à procura de Lilith para trazê-la de volta ao Éden, não é? Para ficar ali submissa ao Adão, ou viver em comunhão com Adão. Não, acredito que as intenções de Deus não fosse, e por isso criou ambos da mesma matéria. Mas nunca pensou que Lilith se empoderasse e dissesse, não, eu vou-me embora. E ele então o que é que faz? Manda 3 anjos para ir buscar-lhe. Ela disse, não vou, não volto, não quero. Então o que é que acontece? Ficou a viver nas sombras e foi retratada, foi considerada como um demónio. As histórias falam muito pouco sobre ela. Há histórias que só falam de uma. Quem daí já viu a Malévola com a Angelina Jolie? Estão a ver aquela imagem da Malévola? É Lilith. Eles retratavam em algumas pinturas e alguns trechos em que falam de um demónio com asas e garras, tipo águia e cornos.
E então Lilith é aquela postura da noite, e por isso é que a imagem de Lilith é do género uma cruz com um símbolo de Lilith com a lua, porque ela é o anjo da noite, digamos assim. Como ela né, considera-se assim, ficou fora do paraíso, e então Deus criou a Eva, e aí sim fala-se que Eva, e já há histórias sobre Eva, e Eva nasceu da costela de Adão. Para quê? Para ver se ela, sendo da costela de Adão, se arriava um bocadinho mais às ordens do Adão, e se não era... Eu não acredito que Deus quisesse que ela recebesse só as ordens, mas que não fosse tão arisca, não é? E que não sei se tão fora... Mas eu sou uma Lilith, gente, de certeza. No ocultismo, Lilith já tem outro tipo de símbolos, que é um desejo. Por exemplo, Lilith representa o desejo reprimido, ok? Ela é uma sexualidade intensa, porque mulheres que gostam de sexo e que, não é, que são intensas dessa forma são vistas como putas, não é? Desculpem a palavra, mas é verdade. As mulheres que tentam bater o pé a situações são consideradas rebeldes. E no ocultismo, pronto, a pessoa quando não aceita, a imagem de Lilith no ocultismo representa aquela que não aceita ser dominada, que não aceita ser controlada. E esta sim é a Lilith. E depois, gente, há aqui uma coisa engraçada. Há duas versões em Gênesis sobre isto. Gênesis 1.27, e é as únicas coisas que há, assim, homem e mulher, só fala assim, homem e mulher criados ao mesmo tempo. Mas este mesmo Gênesis, entretanto, foi alterado e passou a ser Gênesis 2, e diz assim, Adão veio primeiro, Eva veio depois, a partir da costela de Adão. Mas a religião não confirma oficialmente esta história. Eles tentaram apagar a Lilith da história e ela foi apagada durante muito tempo. Só que tipo, Lilith veio, não é? Os historiadores e assim, quem não é? Fala sobre a Bíblia, sobre histórias, também vai aqui atrás e diz: quem é este anjo? Quem é este demónio? Quem é esta criatura? Que vejam lá, Lilith é uma mulher e eles são capazes de dizer que ela que fazia mal a crianças e seduzia os homens. Portanto, quando eu falei aqui nas mulheres, eu falei de Lilith, houve alguma curiosidade, e eu, como já vejo mais falar sobre Lilith, e Lilith, gente, representa a mulher. Foi a primeira mulher. E para vocês verem que a primeira mulher foi considerada um demónio porque bateu o pé às regras. E nós mulheres temos um bocado esse karma. Toda a mulher que sai um bocadinho fora da caixa ou é considerada puta, ou é considerada, não é? É mal considerada, é mal vista. E também por outras mulheres, não é? Porquê? Porque a educação que a gente levou leva-nos a estes pontos. Eu trouxe este tema das mulheres e da Lilith para tentar fazer com que haja mais consciência, tanto das mulheres como dos homens, não é? E portanto, eu já não tenho tempo, gente, já falta um minuto. Também o que eu queria falar sobre Lilith, porque quando eu falei, algumas pessoas me mandaram mensagem a dizer assim, eu já ouvi falar sobre Lilith, mas não sei muito bem o que é, o que é que foi, e olha, fala-se muito pouco, há muito pouco sobre Lilith, mas aí vocês mulheres que estão desse lado, façam como eu empodero-me ali com a minha pombagira, porque a pombagira é uma Lilith, com certeza, ou foi uma Lilith, e por isso foi maltratada, muitas foram assassinadas e etc. E hoje em dia as mulheres continuam assim, e portanto estas leis haviam de mudar. Mas tu, mulher, que também és empoderada, também não vires aquela feminista louca que o homem não pode nem sequer abrir a porta do carro. Não, eu gosto de ser bem tratada. Eu gosto quando o homem tem, não é, carinho por mim, eu gosto quando o homem me trata bem. Por isso, não pensem que eu, querendo ser Lilith, não quero homem, não é? Por isso, gente, olha, tenho 20 segundos para terminar esta crónica. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro falar com vocês. Beijinhos e até amanhã.